This call is now being recorded. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, uma boa noite. Graças ao Senhor, estamos dando prosseguimento a esta caminhada maravilhosa pelo Evangelho de João. E hoje o Senhor nos incumbiu de desfrutarmos um pouco do capítulo 8 de João, dos versículos 48 a 59. E aqui, meus irmãos, em linhas gerais, acerca desses versículos, há um propósito dessa mensagem que o Senhor quer trabalhar conosco nesta noite. E o propósito é como nós lidamos quando somos em nosso ministério, em nosso anúncio do Evangelho, como nós lidamos com as provocações que recebemos. Como nós respondemos, como assim o Senhor aqui respondeu. E isso, para nós, é um momento de reflexão. Precisamos realmente, com esses versículos, aprender com esse mestre maravilhoso. Como ele reagiu a tantas provocações. E interessante em falar dessas provocações, que são provocações que não provêm do mundo. Porque nós podemos tirar, nesse capítulo 8 de João, o versículo 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, não se trata, nesses versículos que nós vamos abordar, de incrédulos, mas de pessoas, como aqui mesmo diz, no versículo 31, de judeus que haviam crido nele. E isso, irmãos, para nós é muito significativo. Como nós lidamos com nossos próprios irmãos, uma vez ou outra, quando se referem a alguma coisa que não é da própria palavra de Deus. Então, esse é o ensinamento que o Senhor quer trazer para nós nessa noite, e que nós nunca nos esqueçamos desse versículo 31, que eu vou repetir novamente para que a gente possa ter o discernimento. Disse, pois, o versículo 31 do capítulo 8 de João, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Que nós também, além dessa questão de que foram os judeus que haviam crido nele, também possamos ter esse discernimento que veio da própria boca do Senhor, a questão de nós permanecermos na sua palavra. E aí daremos realmente o verdadeiro testemunho de que somos seus discípulos. E que o Senhor nos conduza nessa noite acerca dessa mensagem maravilhosa que Ele quer nos revelar. Então, inicialmente, eu vou fazer a leitura desses versículos, do capítulo 8 de João, do 48 ao 59. Então, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, irmãos, eu ainda não estou entrando na abordagem, mas eu quero fazer algumas considerações. Vejam, nós iniciamos aqui falando na questão do versículo 31, dizendo que eram judeus que haviam crido nele. E nós fechamos o versículo 59 com uma reação que não condiz com o que foi lido no 31, judeus que haviam crido nele. O versículo 59 dá conta de que esses que haviam crido nele pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então vejam o contraste. Nós também podemos ver esse contraste em alguns outros versículos, né? Então o contraste entre judeus que haviam crido nele. Temos também nesse contraste o versículo 34, que diz que eles eram escravos do pecado. Também o versículo 37 do capítulo 8 de João. Ali diz que eles eram indiferentes à palavra de Jesus. O versículo 44, ali diz que eles eram filhos do diabo. O versículo 55, do mesmo capítulo 8, ali diz que eram mentirosos. E o versículo 59, que é esse que pegaram em pedras. E aqui nós vemos que eles são culpados de táticas de quadrilha, incluindo a tentativa de assassinato de alguém em quem professavam crer. Então vejam, irmãos, o alcance do que aqui se encontra, né? Judeus que haviam crido e as reações desses que haviam crido. E nós podemos também nos valer do que se encontra lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Eu ainda estou introduzindo, para que a gente possa ter esse discernimento, né? Que nós vivenciamos essa questão nos nossos dias. Pessoas que se dizem que creem em Jesus, mas a reação ao que falamos ou ao que vivenciamos não dão conta dessa verdadeira crença. Então, isso é muito importante. Então, no capítulo 2 do Evangelho de João, os versículos 23, 24 e 25 trazem também uma situação muito semelhante. Então, diz assim, no Evangelho, capítulo 2 de João, versículos 23, 24 e 25, diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, 23, 24 e 25, diz assim, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí podemos também nos valer do capítulo 6 de João, o versículo 60, que diz assim, João 6,60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, nós vemos aqui uma questão de que muitos creram por ter visto sinais. E, mediante um discurso que vem do próprio Senhor e que esse discurso desagrada, passa a haver um conflito. E isso vale até hoje em nossos dias. Muitas das vezes, nós buscamos sinais na nossa fé cristã. E muito do que o Senhor quer trabalhar é com relação a se o discurso verdadeiro da palavra de Deus tem motivado cada um de nós a sermos transformados. Nós gostamos de sinais. Quem não quer ver um milagre? Quem não quer ver uma expulsão de demônios? Quem não quer ver a manifestação do poder de Deus? Mas o Senhor está muito preocupado, sim, com a transformação interior do nosso ser. E é isso que vai evidenciar a nossa fé genuína nele. E aí, continuando, irmãos, nós também temos o que se encontra em João, capítulo 3, o versículo 2, que diz assim, aquele episódio de Nicodemos, ele mesmo diz que foi ao Senhor por conta dos sinais. E aí nós vemos ali naquele episódio a questão que o Senhor quer trabalhar o interior. Então, lá em João 3, o versículo 2 diz assim, a isto respondeu Jesus, é verdade... desculpe, é o versículo 2.
acerca de Nicodemos, diz assim, o 3:2. Este de noite, Nicodemos, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, essa experiência que nós estamos vendo aqui, que o próprio Nicodemos teve, e que esses judeus que dizem que haviam crido nele, por ter visto sinais, é algo que o Senhor quer aprofundar. Então, muito mais do que ver sinais, é a questão de que se o discurso do Senhor é aceito por nós. E é isso que está acontecendo no capítulo 8, nos versículos que nós vamos trabalhar, porque eles viram sinais, mas agora o Senhor quer trabalhar o interior, quer ver se realmente o discurso do Senhor é capaz de provocar transformação nesses que se dizem que creram nele. E esse é um contraste que até hoje, em nossos dias, ele existe. E aqui vem como o Senhor reage com relação a esse tipo de atitude. E aí trazendo para os nossos dias, como nós reagimos diante dessas pessoas que se dizem crentes, mas por uma coisa ou outra eles não conseguem absorver o discurso que o Senhor, através de sua palavra, quer introduzir a cada um de nós. Essas experiências, até hoje, elas são evidenciadas. E aqui nós podemos dizer também que há um contraste entre uma fé genuína e salvadora, há um contraste entre essa fé genuína e salvadora em relação a uma fé inadequada e superficial que foi evidenciada aqui nesse episódio. E aí nós também podemos nos lembrar daquela experiência que o Senhor ali proferiu, que se encontra em Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 ao 49. Então, em Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 ao 49, os irmãos sabem disso, ali dá conta da questão da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. E aí nós, muitas das vezes, podemos identificar isso. Muitas das vezes nós cremos no Senhor, mas ainda como se fosse uma casa edificada sobre a areia. Ou seja, quando vem as tribulações, quando o Senhor trabalha com um discurso duro em cima de nós, para que sejamos transformados, nós não resistimos. E aí essa mesma situação que acontece aqui, ela é muito real em nossos dias. E nós precisamos ter o discernimento de como nos comportarmos diante dessas situações, de irmãos ainda que não têm o devido discernimento da palavra, que muitas das vezes não aceitam o discurso. E nós precisamos, com amor, mostrar as verdades que se encontram na palavra, sem fazer com que esses irmãos percam o caminho do Senhor. Eu digo isso por uma experiência não que eu pude verificar, que uma vez aconteceu um caso que houve uma pregação de que um irmão ele falava acerca do Senhor como ele só mostrasse o Senhor como humano. Ele não trouxe a questão que, ao mesmo tempo que o Senhor era 100% homem, ele também era 100% Deus. E na sua pregação ele quis ali demonstrar que Jesus foi criado por Maria e Maria ensinava que ele era o Filho de Deus, como que ele não soubesse. Isso é interessante, porque ele foi desenvolvendo esse tipo de pregação, mostrando que quando o Senhor foi batizado, ali ele teve a confirmação de que ele verdadeiramente era Filho de Deus. E isso nós sabemos que não é a verdade segundo as Escrituras, porque temos aquele relato em Lucas, o Senhor com 12 anos foi ao templo e ali ele permaneceu, e Maria e José, quando deram que o menino não estava com eles na volta, eles vão, encontram Jesus lá no templo, e o Senhor, com 12 anos, diz, acaso não deveria cuidar das coisas de meu pai? Então, mostra que Jesus Cristo, embora um menino, embora homem, ele tinha a certeza de que ele era o Filho de Deus. Então, não poderia se admitir aquilo que estava sendo pregado. E aí, com muito amor, um irmão, ele, na palavra, ele mostrou a verdade disso, que houve um equívoco por parte do irmão, colocar Jesus apenas de uma forma humana, sem ter discernimento de que ele era o Filho de Deus. Isso sem provocar o irmão, mas tendo sabedoria para mostrar a verdade. E isso tem que servir de ensinamento para nós, irmãos.
nós precisamos, sim, defender a palavra de Deus com amor, com a devida sabedoria, mas não deixando que a palavra seja afrontada. Então, é essa experiência que nós devemos ter. E aqui, voltando ao episódio desses versículos, ainda introduzindo, pergunta-se quem são esses judeus, né, do versículo 31, que criam, que haviam crido nele. E aí nós percebemos que eles são cristãos judaizantes, aqueles que sustentam a necessidade de aderir à circuncisão e às restrições da lei de Moisés, enquanto, não obstante, confessam a Jesus como Messias. Então, esses crentes aqui, esses judeus crentes, eles querem fazer uma mescla do que se encontrava na lei de Moisés com a pregação de Cristo. E nós sabemos que isso não é possível. O Senhor mesmo diz que não se deita vinho novo em odres velhos. A mensagem do Novo Testamento ela precisa ser compreendida agora pela lei de Cristo, não mais pela lei de Moisés. E nós vemos, irmãos, esse fato se reproduzindo tempos depois. Encontramos isso lá em Atos, capítulo 15. Em Atos, capítulo 15, os versículos que ali estão nesse conteúdo de Atos 15, dão conta daquela questão da contenda que houve, e o versículo 1 diz assim, de Atos capítulo 15, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E aqui mostra aquela velha questão de ainda haver uma mescla entre o Antigo e o Novo Testamento, e que o Senhor aboliu. Em Cristo agora nós somos levados à lei de Cristo, não mais à antiga lei de Moisés. E isso é preciso ser feito. E até hoje essas coisas ainda acontecem. E precisamos ter discernimento de como tratá-las, com amor, sem fazer com que o irmão perca essa ligação com o nosso Senhor. E aí também podemos ver um outro texto que também dá conta disso, se encontra em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9, e diz assim, Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Então, é a questão de estarmos em Cristo e voltarmos às velhas práticas. Diz assim, Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais, isso Paulo que diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda entre nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, nós podemos ali depreender acerca de que, mesmo que ali no versículo 31 diz que aqueles judeus criam nele, verdadeiramente nós vamos verificar que eles não criam. Eram apenas cristãos ainda sem o devido aprofundamento, sem a devida realidade da transformação que o Senhor quer fazer em nós. E Jesus quer apresentar exatamente aquilo que separa a falsa fé da verdadeira fé, discípulos instáveis e discípulos genuínos. Então, esse é o contexto que nós nos encontramos nesses versículos. O Senhor mesmo disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, o discurso, e aí nós vemos que muitos creram apenas por verem sinais, o que mais o Senhor quer trabalhar é que o discurso do Senhor seja algo que nós possamos receber e, ao receber, sermos levados à transformação, que é necessária. Também podemos dizer que a perseverança, que é a questão de permanecer firmes, é a marca da verdadeira fé. Nós podemos também nos valer disso, do que se encontra em Filipenses. Filipenses, vou encontrar aqui. Filipenses, capítulo 1, foi até objeto da nossa reunião de oração,
e eu acho importante trazer esse conteúdo, só encontrar aqui. Filipenses, capítulo 1, os versículos 19 até o 29, que eu vou ler para os irmãos. Então, Filipenses, capítulo 1, o 19 diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E aí, interessante o versículo 29, que nós precisamos entender. A graça, nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. E aí, nossa experiência diária é isso. Padecemos por Cristo, na medida em que realmente temos que aprender a como conviver com os irmãos e não somente professar que cremos nele. Então, irmãos, aqui podemos dizer que há um preço a ser pago para que nos tornemos discípulos genuínos do Senhor. E aquilo que o Senhor disse, é necessário que haja um novo nascimento. Podemos também dizer que o judaísmo, ele ensinava que o estudo da lei torna um homem livre. Mas o quarto evangelho, esse evangelho de João, ele insiste que a lei aponta para Jesus. Isso se encontra lá em João, capítulo 5, os versículos 39 a 46. Ele é a própria verdade, como está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é cheio de graça e de verdade. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Para que a liberdade seja experimentada. E aí, continuando, irmãos, agora nós podemos adentrar, essa era uma introdução necessária para que a gente possa compreender esse quadro, esses versículos que nós vamos ver cada um de per si. Então, vamos voltar a João, capítulo 8, e agora nós vamos trabalhar versículo do 48 até o 59. Então, versículo 48, diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E aí, por que esse tipo de resposta? Que aqueles judeus, né, aqueles que se diziam crentes, que haviam crido nele, assim proferiram essas palavras. Aqui podemos dizer que quando o argumento teológico deles falha, os oponentes de Jesus voltam para a questão do abuso pessoal, e agora o objetivo é denegrir a pessoa do Senhor. E aí nós vemos a forma que eles vão denegrir o Senhor. Em um tom agressivo, eles dizem que Jesus é samaritano e que tem demônio. E aqui podemos também tirar um ensinamento. Jesus foi acusado de duas coisas, de que ele era samaritano e que tem demônio. E muitas das vezes há uma experiência para nós disso aqui. Nós queremos sair em defesa de tudo que nos somos acusados e precisamos ter discernimento, que precisamos defender aquilo que afronta a palavra de Deus. E vamos ver que o Senhor só vai se defender com relação ao item dessas duas acusações. Isso é muito interessante.
Jesus recebe esta dupla acusação. Mas qual delas pode realmente comprometer a sua missão como enviado de Deus? A única que pode comprometer é a questão de que ele tem demônio. Então, quanto à questão de ser samaritano, ela jamais poderia comprometer a sua missão. Jesus não está preocupado em fazer defesa de que ele não é samaritano. Até porque, na própria palavra de Deus, em alguns exemplos, nós vemos que, por exemplo, naquela questão de quando Jesus vai visitar a mulher samaritana, ela mesmo diz que ele é judeu. Também, lá em Lucas, capítulo 9, 51, naquele episódio que os samaritanos não recebem Jesus, eles têm discernimento que Jesus não é samaritano. Então, o Senhor não precisa, em sua defesa, bater essa questão. A questão principal, primordial aqui, é que o Senhor refute essa questão de que ele tem demônio. Então, isso é muito importante para o nosso viver hoje, irmãos. Muitas das vezes, há qualquer afronta com relação à palavra de Deus, e muitas das afrontas também nos atingem. Nós precisamos ter discernimento que a afronta que nós vamos rebater é toda afronta que ferir a palavra de Deus. O que nos afligir, isso não tem interesse. E que o Senhor nos dê discernimento para isso. E aqui também, por que há esse tipo de comportamento pelos judeus? Porque aqui Jesus mostra realmente que dá a entender para eles que não há um reconhecimento com relação à paternidade que eles têm, geneticamente falando, com Abraão. Isso não é um ponto importante. Não, eles não podem se dizer da linhagem de Abraão pela questão apenas genética. A questão é muito maior que isso. A questão é espiritual. E aí, claro, quando isso é falado, eles se sentem ultrajados, né? E aí a defesa deles é atacar quem desferiu essas palavras. E aí a forma de atacar isso é colocar o Senhor como samaritano, ou então, como foi dito que ele estava realmente sendo objeto de uma possessão demoníaca, é colocar ele numa situação de um judeu desprezível. Então, esse tipo de reação é naturalmente uma reação natural, é uma reação que é decorrente daqueles que não querem ser transformados, daqueles que creem apenas superficialmente. E aí podemos dar prosseguimento agora no versículo 49, que diz assim: replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Então, acerca desse versículo 49, Jesus nega, como já foi dito na abordagem anterior, que Jesus vai se pautar na defesa de que ele não tem demônio. Então, Jesus, ele nega que está endemoniado. E, ao afastar esse tipo de acusação, ele imprime que suas palavras têm como propósito honrar e fazer a vontade de seu Pai. Suas declarações, as declarações de Jesus e seu comportamento não são fruto de arrogância, de demência, de samaritanismo ou de ocultismo, mas simplesmente de obediência à vontade de seu Pai. Por dizer e fazer sempre e somente o que o Pai lhe dá para dizer e fazer, ele honra o Pai. Recusando-se a responder positivamente aquelas mesmas palavras e feitos, seus ouvintes o desonram e, portanto, também desonram aquele que o enviou. Então, o Senhor, com essa defesa, ele não só se liberta dessa questão de que ele não tem demônio, mas que ele faz a vontade de seu Pai, e ele agora joga para aqueles judeus a questão de que, quando eles assim fazem, eles estão desonrando não só o próprio Deus, mas o próprio Senhor, o enviado, o ungido de Deus. Então, é muita sabedoria do Senhor em se sair de todas essas acusações. E qual é a experiência para nós, irmãos, dessa forma do Senhor só se defender naquilo que realmente compromete a sua missão, nada daquilo que não tem valor algum? Isso é muito importante. O que é essa experiência para nós? Sempre que formos insultados, devemos nos mostrar dóceis e mansos, de maneira a não dar resposta a tudo,
mas apenas aquelas coisas que não podemos ignorar, aquelas coisas que impedem a propagação do Evangelho. Então, muito interessante essa experiência, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que quando, como já foi dito antes, provocado às vezes por próprias pessoas que se dizem crentes, nós precisamos ter discernimento espiritual daquilo que realmente vamos defender. Ou seja, defendemos aquilo que macula a palavra de Deus, daquilo que macula realmente a mensagem do nosso bom pastor. E aí, prosseguindo, vamos agora para o versículo 50. Diz assim: eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Então, aqui Jesus pode verdadeiramente dizer que ele honra o Pai. Somente ele pode dizer isso, porque ao honrar o Pai, ele demonstra em sua obediência, em sua submissão ao Pai, que ele não procura glória para si mesmo. Então, a questão da glória aqui, ela tem muito a ver com a obediência. A glória do Senhor, ela é manifestada sim, nós sabemos, mas é de uma forma indireta. Pela obediência ao Pai, a glória é manifestada. Então, diferentemente de outros, ele busca somente a glória que vem de Deus, e essa glória é manifestada pela sua obediência. O que os outros pensam acerca dele, isso é irrelevante. A aprovação de Deus é tudo, porque o Senhor é quem julga todas as coisas, e nós podemos nos valer do que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos de 2 a 5. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, de 2 a 5, diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aleluia! E retornando, irmãos, agora o versículo 51, que diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, acerca desse versículo, podemos dizer que, embora Jesus tenha respondido de forma resumida à acusação de seus oponentes, o propósito de sua vinda e de tudo o que ele disse é a salvação de seus ouvintes. Isso sempre nós notamos. O Senhor, de maneira alguma, tem algum discurso rígido. O Senhor jamais quer abandonar estes. O seu objetivo é o que o Pai o enviou para que viesse aqui para salvar a todos. Mas, infelizmente, nem todos aceitam essa situação. Nem todos têm um coração para compreender que o Senhor vem como Salvador. Ele veio do alto. Ele foi enviado, ungido de Deus, mas veio para salvar aqueles que ali estão ouvindo ele. E aí também podemos, como o Senhor veio para salvar os seus ouvintes, e não para se promover, não para realmente querer aparecer. E nós temos ali, como exemplo disso, aquele episódio da mulher adúltera. Isso nós já vimos lá, no próprio capítulo de João, os versículos 10 e 11, que diz assim, João 8, 10 e 11, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a missão do nosso Senhor, de não condenar, mas de nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor.
E, ainda continuando a explicação desse versículo 51, a menção de Deus como juiz, essa menção está lá no versículo 50, tem por objetivo provocar o retorno ao propósito central de sua missão. Jesus veio não para julgar, mas para salvar os homens pela mediação, por ele ser realmente 100% homem e 100% Deus. Ele está apto a ser esse mediador para salvar os homens. E quando Jesus declara enfaticamente que se alguém guardar, obedecer a sua palavra, isto é, crer nela, apegar-se a ela, obedecer e viver permanentemente por ela, jamais verá a morte física. E aí, a morte aqui, que está sendo referência, não é a morte física, é a morte espiritual. E aí nós vamos ver ainda em alguns versículos essa questão. E aí, prosseguindo, afinal de contas, somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Isso se encontra lá em João, capítulo 6, os versículos 63 e 68. A segurança relaciona-se à vida que a morte física não pode extinguir. O crente recebe a vida eterna, isto é, a vida do reino de Deus, sobre a qual a morte física não tem poder, e a qual se destina à ressurreição. E aqui nós precisamos realmente fazer esse discernimento. O Senhor não está tratando da morte física. Isso não é o contexto do Evangelho de João. A questão aqui é da morte espiritual. E aí esse é o discernimento que esses crentes, segundo lá o versículo 31, não conseguem entender. E aí também podemos nos valer do que se encontra em Filipenses, que nós já até lemos, mas é bom repetir. Filipenses, vamos voltar a Filipenses. Filipenses capítulo 1, os versículos 20 e 21, que diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí prosseguimos, vamos para o versículo 52, que diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Aqui, meus irmãos, no versículo 52, há um avanço do que eles mesmos disseram no versículo 58. No versículo 48. No versículo 48, eles dizem que Jesus tinha demônio. E agora, nesse prosseguimento do discurso, né, o Senhor realmente lança suas verdades, isso confronta eles cada vez mais ficam enfurecidos. Agora, no versículo 52, eles afirmam, como diz aqui, estamos certos de que tens demônio. Então, vejam como isso, infelizmente, fruto de um coração que não quer ser transformado, faz com que nós possamos ter aversão ao discurso do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso até hoje, até os nossos dias, isso acontece. Então vejam como isso é comprometedor. E aqui nesse versículo 52, nós vamos ver aquela questão que aqui ela traz, né, a questão de experimentar a morte, de ver a morte, que significam simplesmente morrer. Isso é, passar pela morte. E aí, para os judeus, estas expressões todas se referem à morte do corpo, à morte física. Uma questão de importância relativamente pequena com relação à abordagem do Evangelho de João. O enfoque que o Senhor quer trazer não é da morte física, e sim da morte espiritual. E aqui, eles também, nesse versículo 52, eles raciocinam naquela questão de que Abraão ouviu e obedeceu a palavra de Deus, mas morreu. Eles não conseguem ter o discernimento que o Senhor está trabalhando com relação à morte espiritual, não à morte física. Também, da mesma forma, eles trazem que os profetas ouviram e obedeceram a palavra de Deus e a ensinaram, e eles também morreram.
Então, veja o coração duro. Eles só têm uma interpretação literal acerca das coisas que Jesus fala. Eles não têm realmente a abertura do coração para compreender essas palavras espirituais. E aí nós podemos dizer, como pode agora Jesus sugerir que a palavra dele é superior ao que Abraão e os profetas transmitiram a outros? De que forma que se alguém ganhar a palavra dele, essa pessoa nunca provará a morte. Então eles agora estão confrontando. Abraão e os profetas morreram. E você quem é? Para trazer esse discurso de que não vão morrer. Então essa é a questão que está trazendo aqui nesse discurso. É tão absurdo pela parte desses judeus absorver esse ensinamento que somente deve haver alguma possessão nesse homem, nesse Jesus que está trazendo esse discurso. Como é que se pode explicar isso se Abraão e os profetas morreram? Como esse homem vem trazer esse discurso de que não morrerão? E aí nós podemos também nos valer do que se encontra em João, capítulo 11, o versículo 26, que o Senhor diz lá, em 11, 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Essa é a questão. Eles estão realmente, de uma forma muito literal, se prendendo à questão da morte física. E não é esse o trabalhar do Senhor nesse discurso. A questão que o Senhor está trazendo nesse Evangelho de João é a questão da morte espiritual, da condenação eterna no inferno. A verdade da questão, obviamente, é que a pergunta deles não demonstra que não conseguem entender os pontos centrais que Jesus está afirmando. Há realmente uma falta de discernimento desses judeus em relação ao discurso de Jesus. E também podemos dizer ainda, com relação a esse versículo 53, que Jesus não se faz passar por ninguém, nem se exalta para ser alguma coisa. Longe disso. Dentre os homens, ele é o mais obediente e dependente, singularmente sujeito a seu Pai. E aí, prosseguindo, irmãos, vamos agora ao versículo 54, que diz assim: Respondeu Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então, acerca desse versículo 54, podemos dizer que Jesus rejeita qualquer sugestão de que ele esteja se promovendo. Ele sabe muito bem que qualquer louvor de si mesmo, qualquer elogio de si mesmo, independente da glória de Deus, nada significa. Isso se encontra lá em Hebreus, capítulo 5, o versículo 5. Então, Hebreus, capítulo 5, versículo 5, diz assim: Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E continuando, é por isto que sua própria submissão é tão absoluta. Então, a glorificação do Senhor, ela vem, como já foi dito, de uma forma indireta, pelo fato dele ser obediente, obediente à vontade do seu Pai. A glória do Pai é manifestada no Filho. Ao mesmo tempo, entretanto, Jesus, ele insiste que o Pai é quem o glorifica. A glória que é obtida, e Jesus tem glória sim, não é uma glória obtida dele mesmo, por ele mesmo, mas é decorrente da vida obediente desse maravilhoso Filho de Deus. Os oponentes de Jesus declaram esse Deus como deles, mas não manifestam nenhum conhecimento do profundo compromisso desse Deus com a glorificação de seu único Filho. Esse é o verdadeiro contraste. Como esses oponentes se dizem filho de Deus, e eles não conseguem enxergar a manifestação gloriosa da obra de Deus agora no seu Filho encarnado. A natureza, irmãos, dessa glorificação, ela não está na manifestação pública
alguns poderiam apreciar. Então, muitos esperavam um Jesus, né, um Filho de Deus, que publicamente manifestasse essa glória. Mas essa manifestação gloriosa de Deus, no encarnado, no seu Filho, ela vai realmente acontecer lá na cruz, lá naquele escândalo na cruz, na ignomínia dessa cruz, e o consequente retorno para a glória do Filho, desfrutada com o Pai antes que o mundo existisse. E aí nós podemos nos valer também do que se encontra lá em João, capítulo 17, o versículo 5. O Senhor, naquela oração sacerdotal, ele diz assim, 17:5: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia. Prosseguindo, nós vamos agora para o versículo 55, que diz assim: Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Então, acerca desse versículo, podemos dizer que, em um certo sentido, a acusação aqui exposta por Jesus de que estes judeus verdadeiramente não conhecem a Deus está de acordo com algumas denúncias proféticas do Antigo Testamento, bem como também está implícita nas profecias do Antigo Testamento, que lá predizem um tempo quando o povo conheceria Deus. Isso se encontra lá em Jeremias, capítulo 31. Então, eu vou até Jeremias, o capítulo 31, Jeremias 31, os versículos 31 e seguintes. Eu não vou ler todos, mas alguns para que a gente possa ver essa manifestação. Diz assim, em Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o Senhor mostra que realmente agora é o tempo de imprimir as leis no coração. A lei de Jesus agora, essa nova lei, precisa, para que ela seja realmente adquirida, precisa haver corações de aceitação. E esses judeus que nós vimos, como diz lá no versículo 31, que simplesmente creram, eles não têm um coração para aceitar. E essa é toda a problemática desses versículos que nós estamos desfrutando. Então, tal forte contraste aqui evidenciado entre esses judeus e Jesus não tem paralelo no Antigo Testamento. Então, vejam a que ponto há a descrença, a que ponto há, mesmo dizendo, como diz o versículo 31, que esses judeus haviam crido nele, mas, na verdade, eles não têm coração de crer, eles não têm um coração adequado à transformação. E esse é o contraste que esses versículos querem trazer para nós. E continuando também, temos o exemplo de Isaías. Isaías lamentou que ele mesmo era um homem de lábios impuros e que vivia no meio de um povo de lábios impuros. Isso se encontra lá em Isaías, capítulo 6, versículo 5. Mas Jesus insiste que, bem diferentemente de seus oponentes, ele realmente conhece a Deus. Então, Jesus não pode se deixar levar por essas acusações e, como nós já vimos, naquilo que afronta a missão dele para com o seu Pai, ele precisa dar o testemunho, ele precisa mostrar e rebater essas acusações. Para ele negar tal conhecimento, se ele dissesse que realmente não é do Pai, não vem do Pai e que não faz a vontade do Pai, ele faria com que ele fosse o mentiroso, em que seus oponentes se tornaram quando disseram, na mesma forma que os seus oponentes
se tornaram, que os seus oponentes, como nós vimos, disseram que eram crentes, mas, na verdade, eles não criam. Então, essa mentira que, infelizmente, havia neles, o Senhor não pode absorver, e o Senhor tem que realmente trazer a realidade, mostrar e provar que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, o ungido, o enviado de Deus, e que tudo que ele fala é por obediência a seu Pai, com o objetivo de nos salvar. Jesus conhece verdadeiramente a Deus, e por tal situação de conhecer verdadeiramente a Deus, invariavelmente guarda a sua palavra, como disse no versículo 29, sempre faço o que lhe agrada. Conforme temos verificado, meus irmãos, nesse Evangelho de João, o conhecimento de Deus não pode jamais estar dissociado da obediência. Então, não adianta crer apenas por crer. A questão de crer, ela é de maior fundo. Ela envolve a questão da obediência. E aí, voltando lá a João, capítulo 8, vamos agora ao versículo 56, que diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, aqui, com relação a esse discurso do Senhor, com relação a Abraão, que é vosso pai, que se alegrou por ver o seu dia, que ele viu e regozijou-se, aqui nós podemos dizer que, se for contada a verdade, Abraão, a quem os judeus frequentemente apelam nesse capítulo, regozijou-se por vislumbrar a manifestação na carne do Senhor que iria no futuro ocorrer. Então, Abraão, na sua época, quando ele viveu, ele vislumbrou que um dia o Filho de Deus, o encarnado, se manifestaria. E isso muito o alegrou. E aí, a que evento ou que situação na vida de Abraão nós poderíamos atribuir esse forte júbilo que houve nele? Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 15, do 17 ao 21. Então, em Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, do 17 ao 21, diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, essa foi a experiência que Abraão teve. Uma experiência que Deus revelou a Abraão os segredos da era futura, isso é, da era messiânica. Também é certo aqui afirmar, nessa questão do regozijo de Abraão, que Abraão também regozijou-se quando anunciou a Isaque, a caminho do sacrifício de Isaque, as seguintes palavras: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Então, nós temos aqui as experiências que Abraão teve, que deram a ele uma antevisão de que um dia o ungido do Senhor viria a esta terra para nos salvar. E aqui, irmãos, com relação à discussão dessa questão desses judeus com o Senhor com relação a Abraão, a questão aqui não está na antevisão messiânica, porque eles mesmos que foi dado a Abraão, porque eles mesmos judeus acreditavam também nesse Messias. O problema aqui, o ponto de tensão que se encontra, é porque aqui Jesus, ele não diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se em ver a era messiânica. Mas Jesus disse: Abraão, pai de vocês, regozijou-se em ver o meu dia. O dia, ou o dia do Senhor, tornou-se o dia de Jesus. Ele agora é o encarnado de Deus. Então, Jesus é o cumprimento definitivo de todas as esperanças e alegrias de Abraão com sua própria pessoa e obra. Então, aqui, a questão
que há um embate é porque eles não creem que esse que está diante deles é o encarnado, é o ungido de Deus, é o Messias prometido. É a esse que Abraão um dia pôde vislumbrar. E aí, continuando, nós vamos agora para o versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Então, é interessante que esse versículo é uma afirmação como a trazida pelo versículo 56, porque se realmente Jesus, como disse no versículo 56, um dia Abraão viu a Jesus, como agora nós vamos resolver essa questão? Porque se o que Jesus trouxe no versículo 56 for válido, significaria a subversão de todos os pontos em favor dos quais eles, os oponentes de Jesus, estavam argumentando. Então, Jesus agora faz cair por terra todos os argumentos que esses judeus, que se dizem crentes, estavam questionando o próprio Senhor. E aí, era mais fácil, dentro dessa situação, eles interpretar as palavras de Jesus de uma forma grosseira, e aí eles usam esse discurso: como é que você tem 50 anos e viu Abraão? Isso aí é um entendimento grosseiro. Eles não conseguem fazer o discernimento espiritual. E aí, dessa forma, eles querem confrontar o que Jesus falou da forma mais grosseira possível, como se Jesus tivesse declarado ser um contemporâneo natural de Abraão, já que essa questão poderia ser descartada facilmente, ou seja, jamais Jesus poderia ter, nessa questão, se fosse só humana, poderia ter vivenciado Abraão. Mas aqui, toda essa questão como já foi dito, ela é rebatida de uma forma altamente grosseira e superficial. Não é isso que o senhor quer dizer. E aí, claro, por não terem um coração em absorver que realmente esse é um ungido de Deus, esse é o que desceu do alto, esse é superior a todas as coisas, esse não tem essa questão cronológica humana. Ele não pode, realmente, humanamente falando, ter visto Abraão, mas ele é superior a tudo isso. E é isso o que, infelizmente, impede esses judeus de realmente crerem no Senhor. Essa questão de não se adequar à mensagem que o bom pastor, por sua missão trazida pelo Pai, quer anunciar a eles. Essa é a questão, infelizmente, que está adornando o coração daqueles que não querem crer. E aí, prosseguindo, nós podemos agora ir para o versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nesse versículo 58, o Senhor agora vai dar um tom muito mais do que humano. O Senhor não está, como eles estão querendo argumentar, o Senhor não está nessa questão humana. O Senhor é muito mais do que um ser humano. O Senhor é homem, mas ele também é o Filho de Deus. Ele é o eu sou. E aí nós podemos dizer que se ele tivesse pretendido declarar que ele existia antes de Abraão, teria sido mais simples ele dizer simplesmente: antes de Abraão existir, eu já existia. Mas não é isso que o Senhor quer mostrar. Nós vamos ver o alcance do que é ele dizer eu sou. E aí nós podemos nos valer do que se encontra em Isaías, capítulo 41. Então, Isaías 41, o versículo 4. O que é o eu sou? O que significa o eu sou? Então, Isaías 41, versículo 4, diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Também nos valemos dos Salmos 90. Então, Salmos 90, o versículo 2, que diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Também nos valemos de Isaías 43, 13. Então, Isaías 43, 13, que diz assim:
Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Também nos valemos do que se encontra em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, os versículos de 13 a 15. Aquele encontro com Moisés. Então, Êxodo 3, só encontrar aqui. Êxodo 3, de 13 a 15, que diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntaram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente. E assim me serei lembrado de geração em geração. E aí também ainda podemos nos valer essa questão do eu sou, do que se encontra em João, o mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, naquele prólogo, versículo de 1 a 4. Então, João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por essas palavras, meus irmãos, ele, Jesus, se exclui da classe ordinária dos seres humanos e reivindica para si mesmo um poder mais que humano, um poder celestial e divino, cuja percepção se estendia desde o princípio, por todas as eras. E aí, prosseguindo, agora vamos ao versículo derradeiro, então vamos voltar agora, João capítulo 8, o versículo 59 e último. Então pegarem pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, aqui, com relação a esse versículo, nós podemos dizer que o fato dos judeus pegarem pedras para matá-lo pressupõe que eles entenderam estas palavras como algum tipo de declaração blasfema de divindade. O apedrejamento, como os irmãos sabem, era prescrito na lei de Moisés. Então, nós temos lá esse tipo de punição para o crime de blasfêmia. Isso se encontra lá em Levítico, capítulo 24, versículo 16. Então, Levítico, capítulo 24, versículo 16, diz assim, Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Jesus diz coisas que somente poderiam ser proferidas por Deus. Com base no entendimento de seus oponentes de que Jesus não tinha nenhum direito de falar desta forma, os judeus ficaram escandalizados. Jesus, repetidamente, é mais uma situação, né, que Jesus, em outro episódio, também havia escapado de uma situação parecida com essa. Jesus escapa de ser preso. Por quê? Porque não ainda era chegada a hora apontada pelo Pai. Como Jesus escapou e com que grau de intervenção sobrenatural ocorreu, isso não fica claro no texto. Mas nós podemos sim, irmãos, inferir que não era ainda chegada a sua hora. E é interessante também que podemos, ainda além disso, nos lembrar daquele episódio quando o Senhor, quando chega Judas com aquela guarda para prender, que mesmo naquele momento, aqueles que iriam prender Jesus, eles se chegam até Jesus, mas não conseguem prender. Os irmãos se lembram daquele episódio que aqueles
que se achegam até Jesus, naquele momento, eles caem. Jesus, de uma forma muito livre, de uma forma realmente por sua própria vontade, ele é que se entrega. Então veja a forma maravilhosa. Embora Jesus foi preso, mas tudo isso foi em obediência à vontade do Pai, no momento certo e determinado por seu Pai. Nenhuma atitude humana realmente, claro, tudo teve que acontecer, mas tudo dentro do tempo e da provisão certa e do momento que Deus teria para entregar seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos aqui ainda dizer que sempre haverá duas opções, irmãos, para respondermos ao chamado de Jesus. E aqui, esses versículos que nós trabalhamos mostram isso. Há duas opções. Ou nós optamos por um caminho de humildade, de arrependimento, em aceitar as palavras do Mestre e realmente nos prostrarmos diante do seu discurso, ou então o que aconteceu aqui, e que, infelizmente, houve total rejeição, fruto de um coração amargo e endurecido. E, infelizmente, o resultado desse tipo de atitude é um resultado trágico e horrível, porque, dessa forma, só há uma coisa a acontecer: a condenação eterna no inferno. Graças ao Senhor, o Senhor nos libertou dessa situação. Que nós possamos, meus irmãos, aprender com esses versículos, aprendemos a saber como nos comportarmos com muitos que se dizem crentes, como termos uma palavra realmente mansa, sadia, uma palavra de sabedoria, sem afrontarmos, mas mostrarmos as verdades. E aquilo que desse discurso nos afrontarmos, nós não fazemos qualquer defesa, mas sim a defesa aquilo que é com relação à palavra do próprio Senhor, a sua mensagem de salvação. Com essas palavras eu termino e agradeço ao Senhor por essa oportunidade e que cada vez mais nós possamos ter esse caminho de discernimento espiritual. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.